Fala, fofitos! Tudo bom com vocês? Tranquilinho? Beleza? Então tá bom. Bom, hoje é uma aulinha bem mais rápida, bem mais gostosa, mais tranquila, certo? A respeito de ΔH, pra gente caminhar para esse final que não chega nunca, beleza? Embora eu particularmente gosto desse assunto. E hoje a gente não vai começar a fazer conta com nada, certo? Hoje a gente vai falar sobre fatores que influenciam, que alteram o valor de ΔH. Beleza? Então são coisas que fazem com que o ΔH mude dependendo das circunstâncias, certo? E algumas delas são as principais, beleza? Temperatura, quantidade de reagente altera o ΔH, estados físicos, alotropia e pressão. Pressão eu já te explico porque vem com um asterisco, que é um casinho um pouquinho mais complicado, beleza? Mas vamos começar pela temperatura. Bom, temperatura funciona da seguinte forma. Galera, se eu tenho a mesma reação feita a uma temperatura X e eu tenho a mesma reação feita a uma temperatura Y, se eles estão em temperaturas diferentes, eles vão ter ΔH, seja absorvendo, seja liberando energias diferentes. Eles vão ter um ΔH com valores diferentes. E isso é provado. Quer ver um exemplo? Ó, como por exemplo, galera, essa reação que eu trouxe aqui para vocês, que é a reação do óxido de ferro 3, certo? Óxido de ferro 3 em ambas, e hidrogênio gasoso, certo? Hidrogênio gasoso, coloco o gás aqui, sólido não faz diferença para esse caso, mas o que eu quero mostrar é a mesma reação, galera. Formam os mesmos produtos que não vêm ao caso também, beleza? Mas uma feita a 25 graus Celsius, inclusive 25 graus Celsius é nosso estado padrão, e uma reação igual feita a 85 graus Celsius. E quando a gente olha o valor de ΔH final, perceba que o ΔH final do a 25 graus é uma liberação, então são menos 35,1 kJ, certo? Já a de 85 graus Celsius, menos 29,7 kJ. Aí, professor, preciso saber exatamente esses valores, como que isso acontece? Não, você tem que saber que a temperatura é um fator que influencia o valor do ΔH, combinado? Então, se eu tenho temperaturas diferentes para a mesma reação, eu vou ter ΔH com valor diferente, combinado? Sim. Segundo vai ser sobre quantidade de reagentes. E galera, deixa eu apagar aqui para a gente. A quantidade de reagentes dirá respeito a quantidade de reagentes. Quantidade de reagente vai ser basicamente o que a gente coloca. Por exemplo, CaCO3 decompondo em óxido de cálcio e CO2. Beleza? Certo? Então, essa é a reação que a gente tem. Esse ΔH vale 177,9 kJ. Só que, galera, olha quando eu quero dizer que o valor de ΔH depende da quantidade de reagente. Isso, sempre que você olhar, é kJ, e a gente já falou sobre isso, por mol, certo? Dividido por mol. Por quantos mols? Por 1 mol. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 mol da minha substância. Só que se por um acaso eu quiser usar, em vez de 2 mols, eu consigo achar esse valor, só que é um ΔH diferente, beleza? Então, se 1 mol, então 177,9 kJ é para 1 mol de CaCO3. Só que se por um acaso eu quiser usar 2 mols, vai dar um valor X, vai dar o dobro, certo? 178.356 aproximadamente, certo? Quilojoules, beleza? Então, lindos, perceba uma coisa. Eu vario o número de mols que eu estou colocando do meu reagente, eu vario a energia que está envolvida, beleza? E perceba que é de forma
proporcional. O quanto eu variar do meu reagente é o quanto vai variar o valor do ΔH. Se eu cortasse pela metade, usasse meio mol, ia cair pela metade o meu valor de ΔH. E lembra que a quantidade de reagente ela é proporcional à entalpia da minha reação. Então, se eu dobro, ela dobra. Se eu divido, ela divide. Se eu multiplico por 220 milhões, ela vai fazer a mesma coisa. Combinado? Sim. Então, seria a parte de quantidade de reagentes. Estados físicos. Estados físicos é o seguinte, ó. Então, galera, a respeito dos estados físicos, como que a gente pode ver isso aqui, ó? Exemplo simples, basicamente parecido com a da temperatura. Eu tenho uma reação que tem a formação de água. E eu tenho a mesma reação para as três. Só que em cada uma eu formo a água num estado físico. Na primeira, sólida, líquida e gasosa. Beleza? Então, galera, perceba que eu tenho ΔH com valor diferente em cada uma. Na sólida, o valor é maior, mas o ΔH é menor, vamos dizer assim, porque é negativo, certo? Então, 291,8 kJ, 285,8, 241,8. Então, conforme eu vou indo para o estado gasoso, vai aumentando o valor do ΔH, só que vai diminuindo o número em si, beleza? Tudo isso porque é negativo, certo? Mais próximo do zero, maior é o número. Mas entre aspas galera, conforme eu vou fazendo isso, vai aumentando o valor do meu ΔH, certo? Vai aumentando. Numericamente está diminuindo, mas o valor está aumentando pelo negativo, beleza? E isso se explica pelo quê? Por três coisinhas, ó. A organização dos átomos das moléculas, no caso da água das moléculas, é um fator. Galera, sólido é muito mais organizado, beleza? Muito mais organizado. O gasoso é caótico, certo? É cada molécula para um lado, beleza? Com velocidades altíssimas. A organização leva à energia das moléculas, beleza? Se eu tenho um alto grau de organização no sólido, as moléculas têm baixa energia. Conforme vai passando do líquido até o gasoso, a organização vai diminuindo a cada molécula para um lado, só que a energia das moléculas aumenta muito. E, consequentemente, a gente chega na energia liberada. E aí a gente vai entrar nessa parte aqui, ó, beleza? Então perceba que o ΔH do sólido é o que mais libera energia. Por quê? Porque ele tem um alto grau de organização, baixa energia nas moléculas, porque está muito organizado, sobra energia mais para eu liberar, sobra mais energia para eu liberar. Vamos colocar assim, beleza? Já, por exemplo, o líquido é intermediário. Eu tenho uma organização mais ou menos, eu tenho uma energia das moléculas mais ou menos, então sobra uma energia para ser liberada mais ou menos, certo? Agora, a energia do gás, certo? Perceba que diminuiu bastante a energia liberada. Por quê? O gás tem baixíssima organização para falar quase nada, beleza? Com isso, a energia das moléculas é altíssima. O gás está louco, cada um para um lado aqui, batendo cabeça, beleza? Aqui, ó, batendo cabeça, certo? Então, a energia das moléculas é muito alta. Agora, a energia liberada, se a molécula tem muita energia, tem pouca energia, ou melhor, menos energia para liberar. Por isso, a energia no estado sólido libera mais. Quando eu pego o estado gasoso, libera um pouco menos. Beleza? E assim funciona a parte do estado físico, certo? Alotropia, galera. Alotropia a gente já viu, certo? A alotropia, ela mexe no sentido de os mais alotrópicos, os mais estáveis, então, ó, não tem por que eu abrir aqui, ó, mais estáveis, tem o ΔH igual a zero. Já os menos estáveis, tem o ΔH diferente de zero. Isso a gente já viu lá em entalpia de formação. Então o oxigênio, ΔH é igual a zero, substância simples mais estável. Ozônio, que é o alótropo do oxigênio, ele não é o mais estável, então ele não vale zero na entalpia de formação, beleza? Então lembra que a alotropia, ela mexe no valor de entalpia, ela mexe no ΔH.
Porque para alguns vale 0 quando é o mais estável. Fósforo, por exemplo, vermelho é o mais estável, vale 0. Fósforo branco não vale. E aí serve para o enxofre, que a gente viu também, para o carbono. Carbono grafite, que é o mais estável, o que mais tem na natureza, vale 0 ΔH. Os outros carbonos, diamante, fulereno, não vale 0. Beleza? E isso já faz com que mude o ΔH. Se eu fizer uma reação com grafite que vale 0, a gente vai chegar num valor, com diamante que não vale 0, vai chegar em outro valor, obviamente. Beleza? Então a alotropia também altera o fator, altera o valor de ΔH. Por fim, a gente tem a pressão. Por que a pressão está um asterisco? Porque, galera, a pressão ela só altera em condições que a gente chama de condições extremas. Condições extremas quanto? Quando a gente fala de gases, de gás, a gente tem que falar de gás com pressões maiores de 1000 atmosferas. Então, uma pressão absurda, certo? Então, o que é legal? A gente saber que a pressão influencia, mas influencia em condições adversíssimas, certo? Em condições extremas, certo? Em condições absurdas, beleza? Principalmente de gases com pressões elevadíssimas, maiores que 1000 atm. Então, assim, é bom a gente saber que altera. De resto, fica tranquilo que é tudo nosso. Fechou? Então, galera, esses são os principais, principalmente temperatura, quantidade e estado físico. Lembra disso porque a alotropia, você vai lembrar, coronavírus, você vai lembrar de entalpia de formação. Fechou? Filho, um beijo no seu coração. Até a próxima. Essa aqui foi mais rapidinha, mais tranquila, mais gostosa e a gente volta em breve. Fui!